PDT é primeiro partido a lançar oficialmente seu candidato à presidência da República. Pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 vai começar no dia 18 de agosto. Começa a valer a redução do preço da gasolina nas refinarias. Instituto Butantan anuncia a importação de insumo para produzir vacinas das crianças. Onda de calor na Europa provoca a morte de 1.000 pessoas em Portugal. Boris Johnson se despede do parlamento enquanto a sucessão dele fica restrita a 2 candidatos. Pela primeira vez, brasileiros conquistam medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começaram hoje as convenções partidárias para as eleições deste ano. O primeiro partido a definir o seu candidato à presidência da República foi o PDT. O repórter Igor Damasceno acompanhou e tem os detalhes. As convenções partidárias são reuniões com dirigentes dos partidos para que eles escolham os representantes aos cargos que estarão no pleito deste ano. Com a definição do representante, as legendas vão poder solicitar o registro de candidatura perante ao Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, o então pré-candidato se torna oficialmente candidato. Já o prazo para o registro de candidatura vai até o dia 15 de agosto. Hoje, em Brasília, Ciro Gomes, pré-candidato ao Planalto pelo PDT, foi oficialmente escolhido pelo diretório do partido. A confirmação foi feita na sede, em Brasília. Ciro Gomes já foi ministro da Fazenda e ajudou a instalar o Plano Real nos anos 90. Candidato da chamada Terceira Via, o pededista busca apoio em estados considerados chaves, como São Paulo e Minas Gerais, os maiores colégios eleitorais do país. No entanto, até o momento, ainda não conseguiu apoio de nenhuma outra legenda. A convenção do PDT foi a primeira a ser feita nessas eleições. Os demais aspirantes ao Palácio do Planalto vão ser confirmados nas próximas semanas. Amanhã deve ser a convenção do PT, que deve escolher Luiz Inácio Lula da Silva a vaga no Planalto. No sábado será a convenção do Avante. O nome a ser confirmado é o de André Janones. O presidente Jair Bolsonaro vai ser confirmado pelo Partido Liberal no domingo. Simone Tebet na próxima quarta-feira. A convenção do União Brasil será a última, no dia 5 de agosto. Luciano Bivar será o representante da legenda. Portugal emitiu um alerta máximo pelas altas temperaturas no país. Os bombeiros e os serviços de emergência ainda tentam conter focos de incêndio florestal. Desde o começo do mês, mais de 1.000 pessoas morreram por causa do calor no país. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera classificou o nível de alerta pelo calor como laranja, o máximo da escala. Dessa forma, cerca de 35 municípios no interior português estão em perigo máximo de incêndio rural. As chamas que tomam conta das florestas faz com que centenas de militares se empenhem em apagar o incêndio. Em Mursa, onde o fogo começou no domingo, o incêndio já devastou aproximadamente 10.000 hectares e forçou a retirada de funcionários e pacientes de um lar de idosos. Juntamente com o aumento das emissões de carbono dos incêndios, os cientistas do Copérnicos alertam sobre os níveis muito altos de poluição por ozônio causados pela onda de calor. Mas a situação mais crítica está relacionada às mortes da população portuguesa pelas altas temperaturas. O país está sendo afetado gravemente pela seca, que ajudou os termômetros a ultrapassarem os 40 graus. A reavaliação das autoridades coincide com o momento em que a onda de calor que varre a Europa parece começar a se deslocar em direção ao leste, aumentando a preocupação em países na faixa central do continente. A Espanha também relatou mortes por conta do calor. Segundo o órgão de saúde espanhol, mais de 500 pessoas foram mortas por causa deste calor. O país é um dos mais afetados pelas altas temperaturas que atingem a Europa, uma das piores da história do continente. O Instituto Butantan vai importar 8.000 litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para produzir 10 milhões de doses da Coronavac para crianças de 3 e 4 anos.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, o órgão não vai mais esperar a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunizações para iniciar a produção dos imunizantes para essa faixa etária. A aplicação foi aprovada por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa do governo paulista é que as novas vacinas comecem a ficar prontas já no mês de agosto. A Secretaria Estadual da Saúde informou que, caso o Ministério da Saúde não faça a compra dos imunizantes que serão produzidos, São Paulo irá vacinar as crianças do estado com essas doses e que as 10 milhões que serão produzidas são suficientes para vacinar todas as crianças brasileiras dessa faixa etária com a primeira dose. E para obter um diagnóstico positivo ou negativo para a Covid-19, existem as opções por meio de testes rápidos ou RT-PCR. Na verdade, até agora, porque uma equipe de pesquisadores brasileiros mostrou que um software de inteligência artificial é capaz de identificar com precisão uma infecção pelo coronavírus por meio da análise de um simples hemograma. No estudo realizado pelo Grupo Fleury, em parceria com a CUNUMI, foram analisados hemogramas e testes RT-PCR de mais de 900 mil pessoas, além de 809.254 hemogramas e mais de 1 milhão de resultados coletados durante a primeira e segunda onda da doença no Brasil. Os pesquisadores, ao perceberem que o RT-PCR é um exame demorado e caro, além da falta de testes em muitos momentos da pandemia, surgiu a ideia de tentar utilizar a tecnologia para fazer inferências a partir de um exame rápido, barato e amplamente disponível, como o hemograma. E assim, foi possível descobrir uma combinação de marcadores presentes no hemograma com capacidade de prever se a pessoa tem Covid ou não, com uma confiança muito grande, pois essa ferramenta consegue analisar milhares de combinações. Aliás, diante da circulação de outras doenças com sintomas parecidos, os pesquisadores também submeteram os softwares a hemogramas de pessoas infectadas com outros vírus que causam síndromes gripais. E a identificação da Covid-19 continuou altamente assertiva. Tanto que a previsão foi de 92% para casos positivos e 82% para negativos. Mas, segundo a empresa, a ideia não é que o exame RT-PCR seja substituído, mas que essa tecnologia se torne um auxílio para o diagnóstico. Por exemplo, na época em que o resultado do exame demorava dias para ficar pronto, essa ferramenta poderia ser utilizada para triar com mais precisão pacientes possivelmente infectados e recomendar isolamento até que o resultado do PCR ficasse pronto. Já para um futuro próximo, esse tipo de tecnologia pode ser utilizada na prática clínica, tanto para a Covid-19 como para outras doenças, e identificar qual é o agente causador. O estudo foi publicado recentemente na revista científica Communications Medicine, do renomado grupo Nature. O Instituto Butantan está avaliando a possibilidade de produzir uma vacina contra a varíola do macaco. Até o momento, mais de 14 mil pessoas foram contaminadas pela doença no mundo todo, 449 só no Brasil. Um comitê foi criado pelo órgão do Estado de São Paulo para monitorar novos casos com 9 especialistas do Instituto. Com o passar dos dias e a chegada de novas informações, eles estudarão métodos para produzir uma vacina contra a doença. Aliás, o Instituto Butantan foi o responsável por desenvolver uma vacina para a varíola humana nos anos 70, que apresentou até 85% de eficácia contra a versão que circula atualmente, causada pelo vírus Monkeypox. Até o momento, 3 mortes foram confirmadas no mundo. Um projeto de lei para a inclusão da vacina contra a varíola do macaco no calendário nacional de imunização do SUS foi apresentado na Câmara no início do mês. A proposta foi encaminhada e será votada em caráter conclusivo, sem necessidade inicial de deliberação no plenário. Ainda não existe uma decisão sobre a recomendação ou não da vacinação contra a doença, mas alguns países como Estados Unidos, Reino Unido e França já começaram a imunizar pessoas consideradas de maior risco,
como os profissionais da saúde. No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje 81 casos da varíola do macaco. A principal forma de transmissão deste vírus, que não é pelo ar como a Covid, é pelo contato próximo com uma pessoa infectada. Higienizar bem as mãos com água e sabão e usar álcool em gel são medidas que devem ser intensificadas. Veja a seguir. Definida a data para o início do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600. E ainda entrou em vigor a redução do preço da gasolina nas refinarias da Petrobras. A redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras começou a valer hoje. O valor é o mesmo que em maio deste ano. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Essa é a primeira vez que o preço do litro da gasolina cai aqui no país. O valor, portanto, passa de R$ 4,06 para R$ 3,86 o litro da gasolina para as refinarias. Portanto, queda de 20 centavos ou 4,93%. Mas, como eu disse, esse valor é o valor que chega para as refinarias. Já nos postos de combustíveis, nas bombas, esse valor só deve chegar aí nos próximos dias. Aqui onde nós estamos, o valor da gasolina comum está em R$ 6,29. E a queda não deve ser exatamente de 20 centavos. Segundo os funcionários aqui do posto, a informação é de que esse valor deve cair para R$ 6,19, R$ 6,18. Portanto, queda aí de 10, 11 centavos aqui nesse posto, e isso nos próximos dias, porque essa queda nas bombas só vai acontecer quando um novo caminhão chegar aqui com esse novo combustível já reajustado. Portanto, isso deve acontecer no final da semana, porque aqui o reabastecimento acontece a cada 3, 4 dias. A gente lembra que é somente a gasolina que está sendo reajustada para baixo. Todos os outros combustíveis permanecem no mesmo preço. Mas se você que está acompanhando a gente aqui tem um carro movido a gasolina, espere um pouquinho para completar o tanque do seu veículo. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, esta queda no valor no preço da gasolina foi suficiente para zerar a defasagem do combustível negociado no Brasil. A comparação é feita com combustível negociado no Golfo do México, que serve de referência para o mercado interno. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em alta à espera de decisões sobre juros na Europa e nos Estados Unidos nos próximos dias. A alta foi de 0,71%, encerrando o dia em R$ 5,46 na venda. É o maior valor desde o dia 24 de janeiro. E a Bolsa de Valores subiu 0,04%, com 98.286 pontos. E saiu hoje no Diário Oficial a portaria que regulamenta o Auxílio Brasil de R$ 600. O valor começará a ser pago a partir do dia 18 de agosto. A publicação do Ministério da Cidadania também estabelece que as famílias receberão o valor complementar do Auxílio Gás nos meses de agosto, outubro e dezembro. Em relação aos benefícios para taxistas e caminhoneiros, faltam ainda alguns ajustes. A cidade de São Paulo está na famosa lista da revista Time dos 50 melhores lugares do mundo para se visitar pelo setor da hotelaria. A publicação também parabenizou a grande metrópole brasileira pelo retorno do turismo após a pandemia. E tem mais. Na lista de 2022, São Paulo está entre outros destinos incríveis, como Miami, nos Estados Unidos, Bogotá, na Colômbia e a cidade de Salta, no noroeste montanhoso da Argentina, no quesito cidades que oferecem experiências novas e emocionantes. O destaque obtido na Time deve ser um atrativo adicional para que mais turistas estrangeiros incluam a Terra da Garoa em sua rota quando vêm conhecer o Brasil, indo além dos destinos já consagrados como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza, cidades conhecidas mundialmente por suas praias, comidas típicas e a hospitalidade do povo.
Aumentou o ritmo de treinamento de quem vai fazer o censo do IBGE marcado para agosto. No Mato Grosso do Sul, mais de 2.000 agentes estão passando por cursos de capacitação. Só em Campo Grande são 816 recenseadores. Em todo o estado, são 2.500 que estão fazendo o curso para a coleta dos dados. Esse treinamento se iniciou no dia 18 de julho, vai até o dia 22, o treinamento básico. Na segunda-feira, dia 25, teremos um dia extra de treinamento para as pessoas que vão atuar com os povos e comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas. E esse treinamento ele tem uma carga horária de 8 horas diária. Gustavo encontrou no concurso para vagas temporárias uma oportunidade. Dá para aproveitar, fazer algum dinheirinho, né, que não está fácil na atualidade, por isso que eu resolvi me inscrever. Andréia também viu a oportunidade de renda e aprendizado. Atualmente estou no seguro-desemprego, né? Aí eu arrumar um serviço temporário, que eu possa aprender coisas novas. O aprendizado aqui é para a coleta que começa em 1º de agosto e se estende até 31 de outubro, o censo 2022. Então, a partir do mês que vem, esses novos recenseadores vão começar a visitar as casas dos campograndenses do sul mato-grossenses. Então, se você tiver uma dúvida para saber se ele realmente é um recenseador ou uma recenseadora, é só entrar no site respondendo.ibge.gov.br. Lá tem inclusive a qualificação e até a foto do profissional. São dados importantes como escolaridade, renda, questões de saúde, pessoa com deficiência, autismo, entre outras, além, claro, da contagem populacional, dados que são de extrema relevância para o desenvolvimento do país. Estou feliz, estou aprendendo, devagar, mas estou. A crise inflacionária na Argentina tem causado uma série de manifestações em várias regiões do país. O principal pedido dos manifestantes é uma renda básica universal. Em Avejaneda, uma província de Buenos Aires, o descontentamento dos manifestantes gira em torno da baixa renda do país. Eles pedem aumento geral de salários para funcionários públicos e empregados do setor privado, aumento da aposentadoria mínima e mais auxílios para quem recebe um plano social. Ainda exigem um salário básico universal de 15 mil pesos, cerca de R$ 630, para mais de 7 milhões de pessoas sem renda fixa. Além disso, a população argentina tem reclamado do silêncio do governo de Alberto Fernandes diante da disparada dos preços e agravamento da crise socioeconômica no país. Segundo dados oficiais, a inflação de junho chegou a 5,3%. O aumento dos preços foi de 36,2% somente no primeiro semestre e de 64% nos últimos 12 meses. Os protestos foram protagonizados principalmente por setores mais à esquerda do que o governo. Mas nos últimos dias também houveram manifestações de opositores de direita e de entidades agrárias que reclamam da pressão tributária sobre o setor. A presidente da Comissão Europeia apresentou um plano de emergência para todos os países do bloco racionarem energia. O principal motivo é o medo de que a Rússia corte o fornecimento de gás durante o inverno europeu. Enquanto isso, os planos da Rússia mudaram e agora vão além da região do Donbás. Ursula von der Leyen disse que a Rússia está chantageando a União Europeia usando a energia como arma de guerra. Diante de um cenário cada vez mais preocupante, a presidente da Comissão Europeia foi além e anunciou um plano. Caso tenhamos uma situação que piore, como uma interrupção total do gás russo, acionamos um alerta geral para a União Europeia. Estamos pedindo aos Estados-membros que reduzam em 15% o consumo de gás. O plano estabelece que cada país deve fazer todo o possível para reduzir seu consumo nacional de gás em pelo menos 15% entre agosto de 2022 e março de 2023. Para entrar em vigor, o plano precisa da aprovação dos 27 membros. A Gazprom, que detém o monopólio das exportações russas de gás, já interrompeu o fornecimento para alguns países do bloco.
A Comissão Europeia teme mais cortes, principalmente durante os meses mais frios, quando o continente mais precisa de gás para o aquecimento. Enquanto isso, os temores com o futuro da guerra continuam e se aprofundam ainda mais. Pela primeira vez desde que o conflito entre Rússia e Ucrânia começou, o chanceler russo Sergei Lavrov disse abertamente que os objetivos militares da Rússia agora vão além da região do Donbass, no leste da Ucrânia, e que vão se expandir se o Ocidente continuar fornecendo armas de longo alcance às forças ucranianas. A primeira-dama da Ucrânia fez um pronunciamento hoje no Congresso americano e foi aplaudida de pé. Olena Zelenska pediu aos Estados Unidos mais armas para proteger especialmente as crianças dos ataques russos. Durante muito tempo, o som que se ouviu em Borodianka, cidade da Ucrânia, foi o das explosões dos ataques russos. Mas agora, uma doce melodia embala a cura e a reconstrução do local. Cantar para se curar em meio às ruínas. A 1 hora de carro de Kiev, Borodianka tinha 14 mil habitantes antes da invasão russa. Hoje, a região carrega as profundas cicatrizes da tentativa fracassada de Moscou de tomar a capital ucraniana. A professora de piano Oksana Shevchenko dá aulas de música para crianças que retornaram após a libertação da cidade no começo de abril. Durante os primeiros dias da guerra, quando os ocupantes avançavam por Borodianka em direção a Kiev, houve luta. A escola foi incendiada, tudo foi destruído. Há crianças que querem voltar, estão voltando, os professores também. Então, por conta própria e com a ajuda de instituições de caridade, começamos a renovar nossos suprimentos. A professora diz que a escola de música tinha 160 alunos antes da guerra. Voltamos a nos reunir e a criar. Foi doloroso quando isso foi tirado de nós. Foi doloroso ver o que estava acontecendo. Quando você perde sua profissão favorita e as crianças suas atividades favoritas, é estressante. É uma grande sensação de opressão. Diana, de 15 anos, deixou Borodianka no primeiro dia da guerra, mas retornou. Vejo meu futuro na Ucrânia. Talvez não em Borodianka, mas com certeza na Ucrânia. Antes me perguntava se deveria ir para o exterior para trabalhar ou estudar. Agora tenho certeza de que quero meu futuro e educação aqui na Ucrânia. Quero encontrar um emprego e viver aqui. A professora de violão também voltou a lecionar no início de maio. Claro, a música cura. Ajuda você a se desconectar dos seus problemas. Estou começando a me sentir melhor ultimamente. Estou feliz em ver meus alunos. Adoramos a música, gostamos das aulas. As crianças me mandam mensagens pedindo aulas, até as que estão no exterior. Mais de 150 pessoas foram mortas em Borodianka durante a ofensiva russa, incluindo 8 crianças. De acordo com a prefeitura, atualmente restam cerca de 9 mil pessoas na cidade, quase metade delas sem teto. E veja a seguir, Polícia Federal prende suspeito de desviar mais de R$1 milhão da Companhia de Desenvolvimento do São Francisco. E veja também, Boris Johnson se despede do parlamento enquanto a sucessão dele fica restrita a 2 candidatos. Com um discurso leve e bem-humorado, o primeiro-ministro interino do Reino Unido, Boris Johnson, se despediu hoje do parlamento britânico, enquanto a disputa pelo cargo entrou na reta final. Depois da última rodada de votações, os 358 parlamentares conservadores escolheram o ex-ministro do Tesouro Rishi Sunak, de origem indiana, e a chanceler Liz Truss. Sunak,
que pode ser a primeira pessoa de origem estrangeira a liderar Downing Street, teve 137 votos. Já Truss conseguiu 113 votos, o que consolidou o seu lugar no segundo turno. Mas independente de quem assumir o cargo, o trabalho para reerguer o Reino Unido não será nada fácil. O vencedor herdará um país com a maior inflação desde os anos de 1980. Além disso, a ilha sofre para se adaptar à separação da União Europeia realizada pelo Brexit. A previsão é de que o vencedor da corrida pelo cargo seja anunciado no dia 5 de setembro. A decisão agora caberá aos mais de 180 mil filiados do Partido Conservador. Eles escolherão, em uma votação popular, quem vai comandar o país. Segundo a legislação britânica, o mandato do novo primeiro-ministro durará até as próximas eleições legislativas previstas para 2024. Nesta quarta-feira, Boris Johnson se despediu do parlamento britânico após ser forçado a renunciar no início deste mês, pressionado por escândalos consecutivos. Ele permanecerá no poder interinamente até setembro e fez o seu último discurso aos parlamentares do país durante o evento semanal de perguntas ao primeiro-ministro. Johnson usou o espaço para dar dicas à pessoa que o suceder na liderança do Partido Conservador. Com um tom alegre e com bom humor, afirmou que esses últimos anos foram o maior privilégio da sua vida. Para encerrar o seu último discurso, Johnson citou a frase de um grande clássico de Hollywood. Baby, thank you. E os ingleses souberam hoje que o país fechou o mês de junho com a inflação mais alta dos últimos 40 anos. O índice acumulado em 12 meses atingiu 9,4%. O primeiro-ministro do Sri Lanka foi eleito presidente do país nesta quarta-feira. Ele vai substituir o político que renunciou na semana passada. O presidente eleito vai completar o mandato de Rajapaksa, que termina em novembro de 2024. O Wickremesinghe, de 73 anos, vai assumir o controle de um país falido que negocia um plano de resgate com o Fundo Monetário Internacional. A população de 22 milhões de habitantes enfrenta grave escassez de alimentos, combustível e remédios. Mas Ranil não tem o apoio popular e houve protestos após o anúncio do parlamento. Pessoas inocentes esperavam uma solução melhor, um sistema melhor, um país melhor para viver sob uma bandeira, viver sob uma lei. Então esperávamos pelo bem. Podemos lutar, lutaremos por nosso país. Nós iremos dar nossas vidas, isso é certo, estamos prontos. Muito decepcionado, esperávamos muito mais dos parlamentares, os civis que os selecionaram para o parlamento. Esperávamos que eles reconhecessem o que as pessoas estavam pedindo. Resta saber se a mobilização popular vai continuar agora contra o novo presidente. Analistas acreditam que o Wickremesinghe vai reprimir duramente se os manifestantes que exigiram sua renúncia retornarem às ruas. O policial penal Jorge Guaranho, que matou a tiros o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná nesta quarta-feira por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. A denúncia foi apresentada em coletiva de imprensa pelos promotores de justiça Tiago Lisboa e Luiz Marcelo Mafra Bernardes da Silva. Ao detalhar a denúncia, os promotores afirmaram não ter sido constatada a prática de crimes de ódio, discriminação ou contra o Estado Democrático de Direito. O MP afirmou ainda aguardar laudos a serem anexados ao processo, mas que avaliou que o material não é imprescindível ao oferecimento da denúncia. Na denúncia, são citadas informações prestadas pelo hospital onde Guaranho está internado. Segundo o boletim, o policial deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para a enfermaria. Guaranho está estável, consciente, em reabilitação,
mas continua sem previsão de alta hospitalar. Os promotores afirmaram que o policial será ouvido no processo. O crime aconteceu em 9 de julho em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde Marcelo Arruda foi baleado na própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT. Ao ser atingido por Guaranho, o petista, que também estava armado, revidou e atingiu o policial. Arruda chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para apurar suspeitas de fraudes em contratos de uma empreiteira com a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Um empresário foi preso temporariamente. Na casa dele foram apreendidos R$ 1.300.000 em dinheiro vivo. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na Superintendência do Maranhão da Codevasf, alvo das suspeitas, além de outros alvos. No total, foram cumpridos 16 mandados de busca e 1 de prisão temporária. Um dos alvos da operação é a construtora Construservice, que possui diversos contratos milionários com a Codevasf, conforme mostra o portal da Transparência. Os crimes sob investigação são fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Nas buscas, foram apreendidos itens de luxo como bolsas, relógios e dinheiro vivo. No endereço de uma pessoa apontada como Laranja, que seria ligada ao grupo empresarial, foram encontrados maços de dinheiro e uma mala. A nossa equipe tentou, mas não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. Em outra operação realizada hoje, a Polícia Federal combateu um esquema de pagamento de propina por garimpeiros de ouro dentro da Prefeitura de Jutaí, no Amazonas. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. O prefeito foi afastado do cargo e de funções públicas em geral. O prefeito Pedro Macário Barbosa e seus secretários estão entre os principais alvos da força-tarefa. Uma das irmãs do prefeito foi presa em flagrante com quase R$40 mil em dinheiro e ouro. Os garimpeiros apontados como pagadores de propina atuam ilegalmente na região e tinham regalias da prefeitura para manter a exploração do ouro. Pedro Barbosa já havia sido alvo de uma investigação da polícia e acabou sendo preso no final do ano passado por transportar uma quantidade de ouro que, segundo a polícia, era fruto de extração ilegal. As penas dos crimes investigados podem ultrapassar os 20 anos de prisão. A operação é um desdobramento de uma rede de investigações da Polícia Federal que busca combater uma organização criminosa voltada à prática de garimpo ilegal. Até o momento, mais de 160 balsas de garimpo ilegal já foram destruídas na região. O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na área externa da sede do banco em Brasília. Ele foi o responsável por analisar denúncias de corrupção e assédio protocoladas por servidores nos últimos 4 meses. As investigações preliminares tratam de sua morte como suicídio. A direção da Caixa lamentou o fato e informou que colabora com as investigações. Começou no Bioparque Pantanal, em Mato Grosso do Sul, uma exposição com peças artesanais, fotos e obras para contar a história dos povos originários. Serão 15 dias de mostra. São centenas de peças de 8 etnias de Mato Grosso do Sul. Hoje o Mato Grosso do Sul é o segundo estado mais populoso de povos indígenas. Então, trazer um pouco disso, tá passando 1000 pessoas por aqui, eles levarem um pouco disso para fora também. Entre as peças tem da etnia Terena. O Sullivan produziu algumas das obras expostas. Ele mora na aldeia Limão Verde, em Aquidauana. Sullivan também fabrica roupas com temas indígenas. A gente não sai muito da aldeia. Aí quando a gente recebe uma oportunidade maravilhosa como essa, a gente fica... O coração da gente treme de emoção, sabe? E o meu coração está tremendo até agora, de emoção. Uma das obras do Sullivan é este cocar, com cerca de 50 penas de araras. Para achar as penas na natureza, ele leva algumas semanas. Mas depois que encontra o material... Aí, em um dia, ele faz essa obra de arte. Uma paz interior, né? Eu acho que as pessoas devem realmente vir até aqui e conhecer. Só estando presente, né, para a gente
ficar maravilhado com tudo isso. Esta turista norte-americana ficou encantada com a exposição. Disse que tudo é muito lindo e impressionante. Very exciting. O elogio de quem mora no exterior é de encher de orgulho quem preserva a cultura indígena. É lindo a gente trazer as nossas tradições para dentro, aqui ocupando os espaços públicos, mostrando a importância da nossa existência e resistência aqui de lutas. Esta é a segunda exposição feita no Museu do Bioparque do Pantanal. Aproximadamente 15 dias, com a possibilidade da gente estar estendendo um pouco e ter um espaço aqui no Bioparque também, representando os povos originários. Então, se você for ao Bioparque, mais conhecido como Aquário do Pantanal, não deixe de mergulhar nesta exposição. E veja a seguir, pela primeira vez, brasileiros conquistam medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. E veja também, o paulista Alisson dos Santos agora é campeão mundial dos 400 metros com barreiras. Mais da metade do lixo produzido no Brasil em grandes centros urbanos poderia gerar energia elétrica para cerca de 100 milhões de pessoas, segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos. Em Barueri, no interior de São Paulo, a primeira usina de recuperação energética do país está em construção. Há cerca de 50 anos, uma tecnologia que transforma a fração não reciclável do lixo em energia é utilizada na Europa e na Ásia. De acordo com a Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos, a tecnologia contribui diretamente para 2 fatores: geração de energia elétrica e saneamento básico, além dos ganhos para a saúde pública, já que o lixo que seria enviado para um lixão ou aterro sanitário ilegal passa a ter uma destinação ambientalmente correta. Cerca de 56% do lixo urbano produzido pelas 28 regiões metropolitanas do Brasil, com mais de 1 milhão de habitantes, poderia gerar energia elétrica para 27 milhões de residências no país e abastecer uma média de 100 milhões de pessoas. Além da usina de recuperação energética de Barueri, prevista para começar a operar em 2025, os leilões de energia nova A5 e A6 devem ocorrer em 16 de setembro deste ano e terão uma categoria destinada exclusivamente à geração de energia a partir do lixo ou resíduos sólidos urbanos. Realizar exercícios fisioterápicos na água podem trazer melhores resultados para o tratamento de dores crônicas na região lombar. Os dados são de um estudo que acompanhou 103 indivíduos com dores na região lombar pelo período de 3 meses. Durante o experimento, eles foram separados em 2 grupos. Metade realizou exercícios de fisioterapia na água e a outra recebeu um tratamento com métodos mais tradicionais e a utilização da luz infravermelha. Nos 2 casos, as sessões eram realizadas 2 vezes por semana e duravam em média 60 minutos. A melhora foi constatada 1 ano após o início do projeto, quando menos de 2% das pessoas que se exercitaram na água relataram ter continuado com dores na lombar. Chamada pelos médicos de lombalgia, a dor na lombar afeta quase 5% da população brasileira de 24 a 39 anos e quase 20% com a faixa etária dos 20 aos 59. Só no primeiro semestre do ano passado, mais de 55 mil trabalhadores pediram afastamento por problemas na coluna, sendo a segunda maior causa de licenças médicas no ano, perdendo apenas para as dispensas por Covid-19. A fisioterapia realizada na água possui vários benefícios, pelo fato dos músculos serem mais exigidos para fazerem movimentos, pela resistência natural que a água oferece. As causas mais comuns da lombalgia são a hereditariedade, doenças degenerativas e inflamatórias e fraqueza muscular. Mas o principal fator que costuma desencadear as dores é a má postura ao sentar, levantar e dormir. E em Dourados, Mato Grosso do Sul, atletas se preparam para a primeira etapa dos Jogos do Campeonato Estadual da Melhor Idade.
A cancha é um dos lugares mais disputados do Centro de Convivência dos Idosos de Dourados. Aqui a diversão rola solta. O momento vai além da disputa e socialização, é de diversão. Com o fim da pandemia, nós temos retomado todas as atividades no Centro de Convivência dos Idosos, para que a gente possa cada vez mais proporcionar momentos e atividades dentro dos centros, para que eles possam ter esses momentos de confraternização, com jogos, com atividades físicas. Em breve nós vamos retomar os bailes nos CCIs, que é uma atividade que eles gostam muito. Então a Secretaria está trabalhando nesse sentido, para que a gente cada vez mais promova a saúde e esses momentos para eles. Que o esporte faz bem para o corpo, isso a gente já sabe, mas a prática dos exercícios físicos vai muito além, principalmente depois do período recluso que tivemos por conta das restrições durante a pandemia, conforme explica esta educadora física, que é a responsável pela delegação douradense de atletas da melhor idade. É a melhor fase da vida que se deve ter essa atividade física, né, no seu cotidiano, contribui demais para a qualidade de vida, para a melhora, juntando também com uma alimentação saudável, né, com uma vida ativa. Todos eles são, além de atletas de voleibol e bocha, eles fazem outra atividade física, eles fazem academia, fazem pilates, fazem atletismo, fazem natação e estão todos muito ativos. E com isso nós tivemos até um resultado positivo, podemos comparar com esse período de Covid. Poucos deles tiveram Covid e os que tiveram, graças a Deus, conseguiram superar super bem. E olha só, vou te contar que essa rapaziada aí tá com todo o gás e pronta para competir. Duas duplas, uma feminina e outra masculina de bocha, e a equipe masculina e feminina do vôlei adaptado vão em setembro para Coxim disputar a primeira etapa dos Jogos Estaduais da Melhor Idade. Foi feita uma seletiva da bocha, então são duas duplas, tanto uma feminina e uma masculina, que representará Dourados. Mas fora esse treinamento específico dessas duas duplas, é aberto, o idoso tem que ter 60 anos, assim, completou 60, é autorizado a participar tanto desse centro de convivência quanto do outro que fica lá no Parque das Nações. Somente nesse nós temos a cancha de bocha, pode vir à vontade. Quem não sabe praticar a modalidade, nós somos em 3 profissionais de educação física que está à disposição para poder estar ensinando. O Brasil faturou 2 medalhas de ouro na 63ª Olimpíada Internacional de Matemática, considerada a maior, mais antiga e mais prestigiada competição do mundo para estudantes. Além disso, os alunos do ensino médio também conquistaram medalhas de prata, bronze e uma menção honrosa. A competição começou no dia 6 de julho em Oslo, capital da Noruega. A participação brasileira foi implacável. Pela primeira vez, o nosso time faturou 2 medalhas de ouro em uma mesma edição. A Olimpíada contou com a participação de 589 estudantes de 104 países. Neste ano, a equipe brasileira encerrou a competição na 19ª posição do ranking geral, à frente de países como França, Espanha e Áustria. Os estudantes Olavo Pascoal Longo, de São Paulo, e Marcelo Machado Lage, de Belo Horizonte, conquistaram os 2 ouros da equipe. Rodrigo Salgado Domingos Porto, do Rio de Janeiro, levou a prata. Já as medalhas de bronze foram conquistadas por Eduardo Henrique Rodrigues do Nascimento, de Goiânia, e Gabriel Cruz Vitali, de São Paulo. A Olimpíada é realizada desde 1959 e premia jovens estudantes do ensino médio de mais de 100 países. Durante a competição, os jovens também participaram de um programa de integração, turismo e conhecimento sobre matemática promovido pelo comitê organizador de cada edição. Na história, as equipes brasileiras já conquistaram um total de 152 medalhas, sendo 13 de ouro, 53 de prata e 86 de bronze, além de 35 menções honrosas. O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.